O Júlio, eu não tenho problema acompanhar os inimigos, né? Você falou que vai assistir a live do Van Rato, né? Então, mesmo porque ele é um candidato do Bolsonaro lá, né? Mas tem que ter em mente que é inimigo, né? Senão fica que nem retardado, essas véia besta, nojenta, essa gente imunda, que a gente fala lá, o Eduardo faz um vídeo, as vagabundas das véias, desses otários estão lá, não, mas eu voto no Salles. Quer dizer, não basta o cara tá desrespeitando o presidente Bolsonaro, o Eduardo tá conspirando contra, né? Tá atacando, tendo a ousadia de atacar a família Bolsonaro, aí as mulheres, filha da puta, vão falar, não, eu gosto do Salles, ele é inteligente. O Lula também é super inteligente, o Moraes, o Flávio Dino, né? E é o que eu falei, o que interessa é o caráter, né? Que esse Van Rato não tem, né? Isso é um lixo, né? Lixo de partido nojo, né? E eu não sei se você acompanha a gente aqui faz tempo, não precisa se acompanhar as nossas aulas. Partido nojo é o novo PT, é o comunismo de cara nova. Ninguém acredita que o comunismo vai ter a cara do PT eternamente. Não vai, porque já mudou, o comunismo mudou. Por isso que a China já tem outra cara hoje, a União Soviética lá do Putin. Então, esse partido nojo se opõe à única pessoa que pode salvar o país, que é o presidente, a família Bolsonaro. Se opõe a Bolsonaro, é inimigo, né? Ponto final. Então, qualquer pertencente aí a esse partido nojo é um inimigo, hoje eu diria pior do que o próprio petista. Então, espero que você não seja inocente a ponto de achar que esse traste desse Van Rato é um aliado só porque fala de Moraes e de Lula, né? Nosso intelecto tem que ser um pouquinho mais, né, assim, utilizado, aprimorado, né? A gente não pode raciocinar que nem uma vaca, né? O cara falou uma coisa que a gente quer ouvir, a gente acha que o cara é aliado. Se pediu o impeachment do presidente Bolsonaro e vocês não tratam como inimigos, aí não adianta. Aí é a gente que não presta, não são eles, né? Ou a gente é muito burro para entender que a única pessoa que pode salvar o país é o presidente Bolsonaro. Ou alguém acha que um imbecil que nem o Van Rato, Salles Sabugosa, Partido Nojo, tem condição de salvar o Brasil dessa ditadura comunista. Não é possível que alguém seja burro a esse ponto. Aliás, tem muita gente burra a esse ponto, né? Tá bom, Júlio? Um abraço. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Dr. Marcelo Frazão. Venho aqui meio rapidamente porque é importante, o assunto é sobre a eleição do senador de São Paulo. Justamente as pessoas que precisam ser leais ao presidente Bolsonaro, né? E está ocorrendo um problema muito grande aí que já não é de hoje. Aqueles canalhas traidores da direita burra, traidora, oportunista, da direita intergaláctica, que até hoje tem gente que não sabe quem são os intergalácticos. Até hoje. E aí diz que vai votar em Salles Sabugosa. É isso. Depois as pessoas reclamam que a gente chama de estúpido, ignorante. Eu acabei de ler um comentário no Instagram, o cara falando, eu sou bolsonarista e vou votar no Salles Sabugosa e no Derrite. Quer dizer, dois candidatos que não são bolsonaristas. Quer dizer, são animais, e aí dizem que são bolsonaristas que querem mudar o Brasil. Então, assim, o áudio não é para inimigos do bolsonarismo, não. Esse áudio meu aqui, que eu não estou podendo fazer, inclusive, eu tenho daqui a alguns dias audiência com Moraes, para me colocar 20 anos na cadeia, porque ao contrário de Pinícolas Iscariotes e Salles Sabugosa e outros lixo traidores, eu estou em todos os inquéritos do STF, estou sendo condenado aí a 20 anos de cadeia e ninguém se importa. E eu não ataquei nenhum ministro. Eu simplesmente lutei por causa de urnas, de greve de caminhoneiros, de uma solução para o problema do Brasil, o mesmo motivo que o presidente Bolsonaro está preso. Então, eu acho que eu tenho o direito de falar com você que acha que é bolsonarista, se acha muito inteligente quando a gente vai explicar que você é uma besta ignorante, você fica dodói. E aí você vai fazer o quê? Vai votar em candidatos que
passaram todos esses anos fingindo que são bolsonaristas para conseguir justamente o seu voto. Então não bastou você ser enganado pelo PT a vida inteira por esse comunismo, por PSDB, agora você está sendo enganado por palhaços, por traidores que nem Salles Sabugosa, que se finge ser bolsonarista. Mas quer dizer que o presidente já deixou claro, já fez vídeo dizendo... O vídeo está disponível no meu canal do Telegram. Basta você, sua besta ignorante, vagabundo, ir lá olhar o vídeo do presidente Bolsonaro dizendo que o Salles Sabugosa é um inimigo do presidente. É um traidor, é um inimigo, seu imbecil, doente mental, arrogante de merda. Então você tem que fazer o quê, seu animal? Se você diz com todas as letras que você é bolsonarista. O óbvio, imbecil ignorante. Você tem que votar nos candidatos do presidente Bolsonaro, seu imbecil. Como é que você vai votar em Salles Sabugosa se o cara é um inimigo do presidente, seu retardado? Ah, porque ele foi ministro, já passou há muito tempo, imbecil. Ele saiu, aí eu tenho que voltar anos atrás, porque você vive em outro planeta. Não, onde é que você estava? Que você não viu que o Salles Sabugosa saiu atacando o presidente Bolsonaro do governo, traindo ele. Quando aconteceu dele, entre aspas, perder a eleição, ele se tornou o pior traidor de todos do presidente Bolsonaro. Agora você vai votar no cara que se declarou inimigo do presidente Bolsonaro para ele se eleger com os votos do presidente Bolsonaro. E você diz que é uma boa pessoa, vocês não prestam. Durante 8 anos, eu vim falando que Pinícolas Iscariotes não presta, que é um vermezinho mau caráter. Quer dizer, levou quase 8 anos para a máscara desse desgraçado cair. Quer dizer, a gente vem falando de Salles Sabugosa. Há quantos anos a gente vem falando que ele é um traidor, um oportunista, que ele tem um projeto próprio, que ele não está preocupado com o país. Se ele estivesse preocupado com o país, como o canalha diz, ele não estaria concorrendo, ele teria aberto mão da vaga. Mais ou menos o que o advogado Chilique fez. Ele tirou a candidatura dele para não prejudicar a candidatura do presidente Bolsonaro, mesmo sendo um desses nojentos, desse maldito partido nojo, esse novo comunismo, esse partido novo comunista. Partido novo é lixo. Quer dizer, você deve ser daquele tipo de retardado que acha que a lesma comedora de casca de banana de Minas Gerais, o Zema, o homem de lata, que também você não está entendendo o que eu estou falando porque não sabe, porque eu estou chamando ele de homem de lata, você não sabe porque eu estou chamando ele de lesma, comedor de casca de banana, porque vocês não veem merda nenhuma, vocês não se informam, vocês são vagabundos. Quer dizer, você não viu que o Zema apoiou a reforma do Lula, tributária, que deu presente para todos os comunistas, Fernando Henrique, e medalha de condecoração, que elogiou o Haddad. Você é retardado, tá achando que deputadinho, que nem Pavanato, que chamou o Bolsonaro de genocida em cima do caminhão, agora é bolsonarista, igual aquela Ana do Campiroto lá, aquele demônio daquela mulher, traindo o presidente Bolsonaro e atacando o Carlos lá em Santa Catarina. Quer dizer, depois as pessoas não querem ser chamadas de ignorantes. Quer dizer, esse Salles Sabugosa, ele tem o projeto dele, ele não está preocupado com o Brasil. Se ele tivesse preocupado, ele estaria fazendo campanha para o candidato ao Senado de São Paulo, do presidente Bolsonaro. O candidato do presidente Bolsonaro ao Senado é o André do Prado. O presidente da Assembleia Legislativa, o Eduardo, publicou o vídeo ontem. Ponto. Está definido. O candidato do presidente Bolsonaro ao Senado, eu vou repetir, é André do Prado. Não é Salles Sabugosa, seu imbecil, retardado, sua velha ignorante. Prepotentes, arrogantes de merda. Não aprendem, continuam votando, apoiando traidores.
Quer dizer, o Eduardo teve um trabalho desgraçado. Você vai votar no Eduardo Bolsonaro para o Senado ou não vai, seu animal? Sua velha besta, sua mulherzinha ignorante, preste atenção. Vocês se dizem bolsonaristas, ou vocês são ou vocês não são. Se você é bolsonarista, você vai votar no candidato do Bolsonaro para o Senado ou não? O candidato para o Senado em São Paulo é o Eduardo Bolsonaro, seu imbecil. Só que como ele não pode, ele vai ficar como suplente do André do Prado. Aí o André do Prado, nós vamos eleger o André do Prado, não o Salles Sabugosa, aquele canalha traidor oportunista. Nós vamos eleger o André do Prado e o Eduardo fica como suplente, o André do Prado sai, se for preciso, o Eduardo entra no Senado. Ou o André do Prado, como já se comprometeu a votar tudo que é preciso, impeachment de ministro e tudo mais. Se o Eduardo confiou nele, escolheu ele para substituí-lo, é no candidato do Eduardo que nós vamos votar. Não no inimigo do Eduardo, que é o Salles Sabugosa. Você entendeu? Vocês entenderam como vocês são nojentos e ignorantes? Por que eu estou falando assim? Porque cada vez que eu vou explicar no meu Instagram, vem uma legião de animais, de jumentos, de gente podre, ignorante, falando a mesma coisa, não que o Salles é de direita, que o Salles é bolsonarista. Quer dizer, gente desinformada. Aí a gente tem o trabalho de informar, de explicar, e eu estou explicando o óbvio. Você é bolsonarista, você vai votar no Eduardo ou não vai votar no Eduardo? Para votar no Eduardo, você tem que votar, brincadeira que eu tenho que falar isso, você tem que votar no André do Prado. Você não conhece o André do Prado? Vai se informar, vagabundo. O que você está fazendo que você não está na página do Eduardo Bolsonaro para ver quem é o candidato ao Senado do presidente Bolsonaro? O que você está fazendo acompanhando um traidor que nem Salles Sabugosa? Imbecis, nojentos, imundos! Aí eu tenho que ir para a cadeia por 20 anos porque eu fico me matando para ensinar. E aí eu tenho que esperar 8 anos para todo mundo entender quem é Pinícolas Iscariotes, o Judas Mirim, o demôniozinho dourado. Agora a gente tem que esperar mais quantos anos? Quer dizer, você vai votar no Sabugosa, no Salles Sabugosa, o outro imbecil vai votar em outro, quer dizer, vai dividir os votos da direita, e quem vai se eleger é o candidato do PT ao Senado em São Paulo. Aí depois nós vamos ficar falando, por que não pedimos impeachment? Em quem você vai votar, seu animal? O Derrite é o candidato do Tarcísio, do sistema, certo? O candidato do Eduardo é o André do Prado. O Salles é o inimigo do Partido Novo. O Partido Novo é o novo PT. É o inimigo a ser derrotado. A esquerda do Lula, comunista, radical, já está derrotada. Já não existe mais, já está eliminada. É questão de dias para a intervenção americana fazer efeito e a gente eliminar a esquerda do país. Qual é o novo inimigo? É o Partido Nojo. É o Partido Novo que pediu impeachment do presidente Bolsonaro. Toda essa corja de Campanholo, de Pinícolas, de Salles Sabugosa, toda essa corja de Van Rato, esses são os inimigos do presidente Bolsonaro, dos filhos do presidente Bolsonaro. Deu para você entender, seu retardado? Quando vocês pararem de me agredir nas redes sociais e me respeitarem, quando vocês entenderem o que eu estou passando, vou ficar 20 anos na cadeia, tenho uma audiência com o Moraes daqui a alguns dias, e vocês entenderem o porquê eu estou sendo processado, porque eu simplesmente lutei pelo que todo mundo lutou, por urnas, por liberdade. Eu não ataquei ninguém, não xinguei ninguém, ministro nenhum. Eu não sou idiota, eu sou um professor e sou o maior especialista do política do país. Então, vocês deveriam, no mínimo, me ouvir. Mas ao invés de não ouvirem, me desrespeitam. E aí reclamam que eu trato assim as pessoas. Que tipo de imbecil não entendeu ainda que o Salles Sabugosa é um inimigo do presidente Bolsonaro? Que ele está concorrendo
contra o candidato do Eduardo. Ele está concorrendo contra o Eduardo Bolsonaro. Entendeu, seu animal? Ou você vai votar no Eduardo, ou vai votar no inimigo dele, que é o Salles Sabugosa. Então a gente vota no Derrite, que é o candidato do Tarcísio, e vota no Eduardo. Para votar no Eduardo, você tem que votar no André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que foi escolhido ontem pelo Eduardo. Você não viu, né? Você não viu porque ao invés de você estar acompanhando os filhos do presidente Bolsonaro, você está ouvindo pilantra, safado, oportunista, da direita burra de Partido Novo, que é inimigo do presidente Bolsonaro. E vocês se acham pessoas inteligentes. Tá bom? Obrigado a todos que estão comigo todo esse tempo. Obrigado pela solidariedade. Aqueles que me acompanham sabem o que a gente está passando. Eu conto com vocês. Amanhã ou depois, eu não sei até quando eu vou estar aqui. A Vanessa vai estar sozinha. Então, eu conto com o apoio, com a ajuda de todos vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Mas, pelo amor de Deus, tá bom? Só para finalizar, pessoal. Coisa simples. Em quem nós vamos votar? Nós não vamos votar no Eduardo Bolsonaro, então, depois de tudo que ele fez. Não vamos votar no Eduardo. Vamos votar no Salles Sabugosa? Então é isso. Para você votar no Eduardo, você vai votar no André do Prado. O Eduardo fica de suplente e assume depois a cadeira no Senado, certo? Se você votar em Salles Sabugosa, você vai dividir os votos, não elege o Eduardo, pode correr o risco de não eleger nem o Derrite, pode correr o risco de não eleger o Melo Araújo ou o Mário Frias. Então, em quem você vai votar? A sua obrigação como bolsonarista é votar no Eduardo. O candidato do Eduardo é o André do Prado. Ponto final. Aí tem outra vaga. Aí você pode escolher. Se o Mário Frias sair realmente, o Mário Frias é o cara perfeito, o Coronel Melo Araújo, até o Derrite, que é o candidato do Tarcísio. Nunca, jamais em Salles Sabugosa. Ele vai tirar voto de quem? Do Coronel Melo Araújo, do Mário Frias, inclusive do Derrite. Quer dizer, para aqueles que têm um mínimo de caráter. Porque os que têm mínimo de caráter vão votar no candidato do Eduardo, que é o André do Prado. Sobra outra vaga. Aí, se você quiser votar no Derrite, tudo bem. Mas não votar em Salles Sabugosa. Deu para entender, né? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.